Olá, eu sou o evangelista Diógenes e hoje eu vim trazer para o seu coração uma mensagem de Deus baseada na Epístola do Apóstolo Paulo, Romanos, capítulo de número 8. E diz assim, o título é A Vida pelo Espírito. O versículo 1 diz assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo não estão mais debaixo de nenhuma maldição, de nenhuma condenação, porque foram justificados pelo sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Sendo assim, não resta mais nenhuma condenação, não existe mais nada para pagar para o pecado, pois o pecado nosso já foi pago lá na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 2 diz assim, porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei do Espírito da vida, o sacrifício de Jesus foi autossuficiente para perdoar todos os nossos pecados. Pecados que nós cometemos e que ainda vamos cometer, desde que nós nos arrependemos e peçamos perdão ao Senhor Jesus. O sacrifício dele é altamente eficaz para purificar o nosso pecado e nos redimir de todo mal. Diz assim o versículo 3, porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne. Ou seja, a lei de Moisés, a Torá, lá do Antigo Testamento, dada ao povo hebreu, ela tinha ordenanças e mandamentos. E o homem seria justificado se ele conseguisse cumprir todos os 613 mandamentos. Porém, o homem é incapaz de cumprir todos os mandamentos de Deus, porque a nossa natureza pecaminosa, carnal, não nos permite. Estávamos debaixo do pecado e da maldição. Por isso, a lei ficou enfraquecida, porque através dela nenhum homem conseguia se justificar perante Deus. Pela lei, nós seríamos justificados se conseguíssemos cumpri-la, mas não conseguimos. Porém, aprove a Deus a enviar o Senhor Jesus Cristo em forma de ser humano para viver aqui na terra sob a lei e cumprir a lei. Ele conseguiu cumprir todos os mandamentos, não pecou, viveu semelhante a nós homens, pois ele é homem, mas não pecou. Ele conseguiu vencer a morte, ele conseguiu pagar o preço dos nossos pecados que estavam sobre toda a humanidade. Sendo assim, não resta mais nada a que nós venhamos a dever, porque está pago, está quitado a dívida. O pecado não pode mais nos escravizar. Não vivemos mais segundo o pecado, mas sim segundo a lei da vida, através do Espírito Santo de Deus. E o versículo 4 diz assim, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O 5, quem vive segundo a carne, aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. Ou seja, nesta nova vida, nós não vivemos mais pecando segundo a carne, vivendo num pecado contínuo, porque não somos mais escravos do pecado. Jesus Cristo nos libertou para vivermos uma nova vida e ter uma nova esperança. E através dele, nós somos uma nova criatura. E assim, sendo uma nova criatura, somos guiados, direcionados pelo Espírito de Deus, que nos conduz numa nova forma de viver. Um novo pensar, um novo falar e um novo agir. Assim, nós temos a justificação de Jesus em nossas vidas. Porque embora na nossa carne mortal nós ainda pecamos, porque ainda possuímos uma vida terrena e uma natureza adâmica, mas nós também possuímos a natureza dada pelo Senhor, uma natureza divina. Somos guiados pelo Espírito Santo e assim somos justificados por Ele e temos nele o reparo do pecado através de Jesus, que cumpriu toda a lei a nosso favor. E o sangue dele nos purifica de todo o pecado.
Diz assim: a aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Quando nós vivemos em Espírito, praticando as obras do Espírito, agradando a Deus, o fruto disso, o resultado disso é uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida no Senhor. E esta nova vida está totalmente afastada do que era o velho homem, está totalmente longe do viver em pecado, mas sim viver para Deus, agradando a Deus, sendo aperfeiçoado pelo seu Espírito em toda boa obra. E diz assim o 7, porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, entretanto o Espírito está vivo por causa da justiça. Olha que interessante. Nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus, temos o selo da promessa do Espírito Santo e comecemos a viver uma nova vida, somos regenerados. O velho homem, ele fica morto, nós temos que mortificar a nossa carne, o velho homem tem que estar morto e ele vivifica o nosso espírito, para vivermos nele uma vida nova. E esta vida nova, por ser guiada pelo Espírito Santo, ela tem novas pretensões e o Senhor nos conduz de uma forma maravilhosa. Por isso que ele transborda em nós toda a sua graça, porque pela graça de Deus nós somos salvos, e isto mediante a fé. Isso não vem de nós, de nossas obras, para que possamos nos vangloriar, não. Isso vem totalmente de Deus. Ele nos escolheu, nos elegeu, nos chamou para vivermos nele essa viva esperança e sermos um povo, uma nação multiétnica do Senhor, uma família de Deus. Agora pertencemos, sim, à família do Senhor, somos herdeiros com Cristo, co-herdeiro com os cidadãos que irão morar nos céus. E diz assim o versículo 11: agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Ou seja, o que faz com que eu consiga viver agradando a Deus esta nova vida é o Espírito dele que habita em mim. Ele me habilita e me capacita para viver um viver cristão, um viver santo, um viver que agrada a Deus. Diz assim o versículo 12: portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Oh, quão maravilhoso é o viver em Cristo, passar da morte para a vida, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como é bom nós podemos ter um viver santo, separado do mal, das coisas do mundo e poder agradar a Deus, viver a vida que Deus preparou para nós. E quando nós vivemos esta vida, entramos numa nova dimensão espiritual, onde o pecado não tem mais força de escravidão, nós não somos mais escravizados pelo pecado. Hoje eu tenho uma livre agência, um livre-arbítrio em Deus. Eu posso escolher buscar a Deus, servir a Deus e fazer o que lhe é agradável, fazer a vontade e a obra dele.
e fazendo a obra de Deus, as bênçãos do Senhor me acompanham. Ele está comigo, ao meu lado, me dando força. Ele está a todo momento me ajudando, porque nós temos fraquezas espirituais, mas o próprio Espírito Santo que habita em nós, ele nos fortalece, ele nos fortifica, confirma a obra dele em nossas vidas. E assim, fazendo isso, nós começamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e ele nos conduz para um viver santo. E começamos a descobrir, a ter intimidade com Deus, a descobrir nova realidade de vida, baseado na busca incessante do Senhor, na sua palavra, uma conduta ética cristã, se abstendo de todo o pecado e fazendo o que é agradável a Deus. Então busca ao Senhor. O que o apóstolo Paulo quer dizer neste capítulo de Romanos é que temos que ter um novo viver em Cristo Jesus, onde o Espírito Santo nos guia, onde ele faz morada fixa em nosso coração, e onde habita o Senhor, não pode mais habitar o pecado, não tem mais como conviver o bem e o mal junto. Então o mal sai, entra o Senhor com todas as suas bênçãos, com toda a sua graça, e a misericórdia dele é derramada sobre nossas vidas, para que possamos ter um viver agradável em toda boa obra. Que Deus possa continuar nos abençoando. Entregue a tua vida, o teu caminho ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus possa te guiar, possa te abençoar, e você consiga viver uma nova dimensão de paz, de alegria e amor no Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar. Peço para você, compartilhe esse vídeo com demais pessoas, para que possamos juntos semear a palavra de Deus. Ative o sininho de notificações e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.